A cerâmica esmaltada nasceu no Oriente no século XII e passou ao norte de África, sendo aqui largamente desenvolvida pelos árabes. Com a invasão dos muçulmanos na Península Ibérica em 711, estes trouxeram a sua cultura e com ela o azulejo. Quando nós falamos de azulejo, temos que pensar sempre que estamos a falar de uma superfície vidrada, de uma superfície de barro, de um quadrado de barro que depois é pintado de branco e por cima do branco aparece outra pintura e por cima dessa pintura aparece o vidrado. A palavra azulejo significa uma pedra plana, lisa, polida e brilhante. O termo azul, de origem persa, remete para a pedra semi-preciosa, o lápis lazuli, também ele polido e brilhante. O termo fixa-se na Península Ibérica no século XIV e designa as cerâmicas esmaltadas hispano-árabes. Não é só decorativa, tem a função de informar, tem a função de dar a conhecer algo às pessoas que o estão a ver e ao mesmo tempo também é a expressão criativa de um artista. Não é uma pintura mural, portanto quando nós pensamos no azulejo em Portugal, pensamos sempre em grandes paredes pintadas, em grandes paredes revestidas. É um material de revestimento, mas que não é nem tecido, nem pintura mural, não é uma coisa baça, é uma coisa com uma enorme sensibilidade à luz, por causa do vidrado, e é uma matéria até difícil de trabalhar. Trabalhar no azulejo é extremamente apaixonante. Nós, ao trabalharmos com azulejo artesanal, trabalhamos com matérias-primas que nos são plásticas, que nos são muito apetecíveis, desde pequeninos, que é o barro, plastificar, moldar o barro, sempre gostamos, não é? Depois temos, os azulejos vivem connosco, nós desde que nascemos em todo lado há azulejos, a gente vai a uma igreja, vai a um fontanário, vai a um museu, temos sempre cerâmica portuguesa, azulejos, é uma coisa que tem alguma empatia. Digamos que hoje é quase inconcebível pensarmos uma construção portuguesa sem pensarmos imediatamente na azulejaria. Imaginamos, por exemplo, na aplicação dos azulejos nas nossas próprias casas, ou a forma como o azulejo foi apropriado pela construção, mesmo que, digamos, popular, ao colocá-lo nas fachadas das casas, e isso é de facto um caráter muito português. Quer dizer, é uma identidade muito própria que nós criamos em torno da azulejaria. Um azulejo é feito a partir de argila pura, em que manipulamos a argila manualmente, cortamos depois a argila no formato do azulejo, pomos-la a secar ao ar. A seguir vai ao forno fazer a primeira cozedura, que se chama o chacotamento, depois é vidrado manualmente, passa para a pintura e volta ao forno, saindo já com a decoração final e com o brilho que nós estamos a ver aqui nesta casa. O azulejo é um material muito resistente porque há um casamento, ele é resistente quando o casamento é feliz, quando se faz bem, quando a argila e o vidro
saem bem do forno com a temperatura adequada. Portanto, são materiais que resistem, como se vê em Lisboa, nas fachadas, 200, 300 anos, sem problemas. É um material isolante, é um material decorativo, é um material que caracteriza os interiores, os exteriores e, de facto, é uma arte que nós soubemos tirar grande partido e, a nível mundial, Portugal é, de facto, o país que tem maior quantidade e, quem sabe, também, em termos de qualidade, um maior número de espécies. O azulejo, como nós o concebemos hoje, pode dizer-se que apareceu em Espanha durante os séculos XIV, XV, quando se tornou um material feito em série e série essa que permitia também a sua exportação intensiva. Portugal foi o maior cliente. Em Portugal, o azulejo surgiu através dos árabes e vai ser sobretudo após uma viagem do rei Dom Manuel I à Andaluzia, em 1498, para visitar os reis católicos, Fernando e Isabel. No Palácio da Vila de Sintra encontram-se os primeiros exemplares importados de Sevilha de 1508, coincidindo com as importantes obras de renovação do paço ordenadas pelo rei Dom Manuel I, fascinado pelos tesouros do Oriente e pela sua arte. E vai ser precisamente o Palácio da Vila de Sintra um dos primeiros a ser decorado nesta altura. Quando começa a utilizar-se muita azulejaria produzida em Espanha, nomeadamente em Sevilha e em Valência, desse período nós temos ainda exemplares no Paço Real de Sintra. São azulejos muito artesanais, com separadores entre as cores, primeiro de corda seca, depois de aresta, porque usavam vidrados de chumbo que se misturavam sobre superfícies lisas e, portanto, precisavam de separação e eram essencialmente azulejos seriados com motivos geométricos, portanto, motivos moriscos ou mudéjares. Surgiu em finais do século XV uma outra técnica que permitia uma produção mais rápida, chamada técnica de aresta, onde o barro era colocado dentro de formas, geralmente em madeira, com o desenho reentrante. O barro era então colocado nesses moldes e, quando se retirava o barro, resultavam umas arestas que impediam que, após a pintura, as cores misturassem na cozedura. Na sala do capítulo, no convento da Conceição de Beja, conservam-se painéis de padrões de aresta de origem sevilhana, com um esquema compositivo que lembram tapeçarias justapostas. Este tipo de azulejaria também se encontra na Quinta da Bacalhoa, em Azeitão, uma das últimas importações vindas de Sevilha. Com o Renascimento, as primeiras olarias aparecem em Lisboa e com elas um novo processo decorativo é adotado. A majólica, a pintura num azulejo liso. Em meados do século XVI há uma revolução total ao nível da cerâmica europeia. A majólica, ou faiança, que tinha sido desenvolvida em Itália no século anterior, espalha-se por toda a Europa. E vários ceramistas vão se fixar na Flandres, nomeadamente em Antuérpia, de onde mais tarde alguns se espalham de novo para a Península Ibérica, nomeadamente em Talavera de la Reina, Sevilha e Lisboa. Esta técnica permitia a pintura sobre a superfície do azulejo, sobre a chacota ou barro cozido era revestido com uma camada de vidrado estanífero e a pintura era então feita por cima desta camada branca, só que as cores não se misturavam. Foi de facto uma grande novidade, porque era quase como que a pintura fosse feita sobre uma tela, correspondia quase a uma pintura em fresco. Isto naturalmente conferiu uma liberdade imensa ao artista, ao criador e naturalmente à sua aplicação direta nas paredes, sejam elas interiores ou exteriores. Técnica é essa que eu gosto imenso de salientar, que foi uma técnica que nós aprendemos portugueses quando os malagueiros flamengos se instalaram em Lisboa, nessa época. E é importante isso, porque nós vimos nesse tracejado, nessa pintura, a falta de sensibilidade, aquela falta de desenho no traço da pintura, que se vê que não somos mestres, que naquela altura não éramos mestres da pintura. Começámos a ser mais tarde, porque começámos a adquirir toda essa sensibilidade, toda essa experiência na pintura de azulejo, só no século XVII. Esta influência italo-flamenga e o início da técnica majólica conduz ao aparecimento de dois importantes pintores portugueses, Francisco de Matos e Marçal de Matos,
pelo rigor do desenho, composição e cores, sendo notável o trabalho do primeiro na Quinta da Bacalhoa com o painel Susana e os Velhos, de 1565. Também importante e datado de 1580 é o painel da Senhora da Vida, que decorava a igreja de Santo André, destruída pelo terremoto de 1755. Nele está representada a Natividade, o nascimento de Cristo, o poder simbólico do presépio, divulgado pela primeira vez por São Francisco de Assis. Também o que acontece em Portugal e o que acontece na Bacalhoa é a definição imediata do sítio e do propósito em que se aplica os azulejos. Por exemplo, naturalmente criados muitas vezes para serem aplicados em interiores, também eram aplicados algumas vezes em alegretes de claustros, de conventos e outros espaços mais ou menos exteriores. Naquele caso passam a ser aplicados variedíssimas vezes nas partes exteriores da quinta, nas paredes da quinta, em alegretes muitas vezes. No século XV e XVI, por se ter experimentado várias técnicas e diversas linguagens decorativas, prepara-se assim o modelo para a futura azulejaria do século XVII e XVIII. Nos finais do século XVI, princípios do século XVII, Portugal vai estar sob o domínio filipino durante 60 anos, e vai ser sobretudo o clero que vai encomendar azulejos para decorar o interior dos seus espaços religiosos. O azulejo vai aparecer sobretudo em pequenas igrejas ligadas com as ordens religiosas, fazendo uma tipologia, constituindo uma tipologia própria. Da perda da independência em 1580 até à restauração de 1640, o azulejo assume a sua posição no panorama português. Mas é com a restauração do equilíbrio e da hegemonia portuguesa que ganha um novo impulso, sobretudo quando a nobreza recém-elegida e aliada do rei procura o bem-estar e inicia uma nova era na arquitetura palaciana. A passagem do século XVI para o século XVII é interessante porque deixamos de ter um azulejo erudito feito por grandes mestres e passamos a ter um azulejo, digamos, quase popular, feito em série. E nesse processo as composições geométricas têm uma extraordinária importância. A pouco e pouco o azulejo instala-se na vida cotidiana dos habitantes. E se por um lado a igreja é a principal fonte de encomenda, por outro começa a surgir também a produção de um azulejo para uso doméstico, mais barato e com função meramente decorativa, surgindo assim uns tapetes de azulejos realizados a partir de um único padrão. Estes revestimentos são compostos por 4 azulejos que se vão repetindo, produzindo um movimento decorativo, podendo decorar paredes inteiras e substituir assim a falta de tapeçarias e quadros restritos às classes sociais mais altas. Para os espaços não se tornarem demasiado monótonos, surgiam muitas vezes frisos, cercaduras, barras que os rematavam e que então faziam com que estes painéis fizessem lembrar tapetes, tapeçarias. Tanto o xadrez simples como o xadrez com elementos separadores, portanto, que se costuma chamar de composições enxaquetadas, e são elas que introduzem uma dinâmica diagonal na arquitetura que é extremamente importante porque cria ritmos que se opõem às linhas dominantes da arquitetura e dessa maneira torna a arquitetura muito mais dinâmica, muito mais viva. A sua pintura era, em regra, uma pintura muito ingênua, feita por artífices, pessoas sem formação académica, e as duas cores mais usadas nesta primeira metade do século XVII foram o azul e o amarelo. A sua criatividade não está no material em si, mas na forma como é utilizado, na forma como os azulejadores, no fundo, adaptam às paredes dos edifícios de uma maneira muito criativa, associando-lhes cercaduras, barras, frisos, outros elementos acessórios que revestem completamente a arquitetura de uma maneira extremamente criativa. Portanto, não é um papel de parede, é uma arte que é muito bem integrada no espaço e que vive muito da capacidade de improvisação do azulejador. Os painéis nos conventos, igrejas e hospitais assumem a sua função primordial, a de esclarecer e informar a história de um santo. As cenas bíblicas, o Novo Testamento, que deve estar sempre presente nas mentes dos religiosos e das religiosas,
aumentando desta forma o fervor, a devoção e a penitência cristã. Por outro lado, esclarecia-se o povo porque a leitura constituía uma verdadeira riqueza só acessível a alguns. Eram painéis devocionais muito ingênuos, pintados por decoradores que não tinham uma formação artística apurada e que eram combinados também com grotescos, com frontais de altar com temática oriental, as aves e as ramagens que são tão interessantes, que mostram a grande influência que o Oriente teve na arte portuguesa deste período. Pode-se dizer que, para além dessa tentativa de captar a nossa sensibilidade, de nos atrair e de nos chamar, o azulejo tem também uma função pedagógica, um pouco como tinha a escultura românica que se colocava nos portais, de ensinar ao crente as verdades essenciais de muita doutrina do catolicismo, não é? Aliás, há um homem da Idade Média que diz que as imagens são a Bíblia dos iletrados. No Palácio Fronteira e a Lorna, os azulejos de 1670, polícromos e figurativos na sua maioria, apresentam cenas de mitologia, representações fantásticas, alegorias, batalhas, vida cotidiana, crítica social e animais domésticos, fornecendo os elementos para o estudo social desta época. São os primeiros painéis historiados de grandes dimensões. A partir do último cartel do século XVII, após a restauração da independência, a nobreza instala-se junto ao rei e vai construir palácios, casas de campo, e estas vão ser naturalmente decoradas com azulejo. E nessa altura passa a utilizar-se um azulejo muito diferente. O exemplo mais notável é precisamente este onde nos encontramos, o Palácio dos Marqueses de Fronteira, que é uma obra construída durante os anos 60 e o início dos anos 70 do século XVII. A partir desta data, começa a predominar o azulejo azul e branco, à semelhança da porcelana chinesa que tende a circular e é cada vez mais procurada no país. E onde se procura utilizar uma linguagem nova, temática profana, com cenas mitológicas, com cenas de batalha, cenas de cotidiano, portanto, tudo aquilo que não é habitual, mas feito pelos mesmos artistas e com as mesmas dificuldades técnicas. Por isso é que estas peças são tão ingênuas, mas ao mesmo tempo tão encantadoras. Não há aqui uma arte académica e pretenciosa. Surgem sobretudo os vasos floridos, albarradas acompanhadas de aves ou associadas a golfinhos. Para decorar as cozinhas, os corredores e sacristias de igrejas e conventos, utilizam-se os azulejos mais modestos, chamados de figura avulsa, onde, e geralmente cada azulejo, representa um barco, uma flor, um pássaro ou um moinho. A sua função, também ela decorativa, revela o trabalho feito na sua maioria por aprendizes. O que acontece no século XVII é nós termos, no caso da pintura figurativa, alguns pintores que nós podíamos considerar um pouco ingênuos, que fazem uma pintura com alguma ingenuidade e aparecem, sobretudo de figuração de santos, às vezes no meio dos padrões, com alguma ingenuidade, e só no final é que começam a aparecer pintores de maior fogo. Sobretudo, no final do século XVII começam a aparecer, podemos dizer que é o início do ciclo dos mestres. Gabriel del Barco instala-se em Lisboa em 1669 e será o mestre da azulejaria barroca, introduzindo a perspectiva, a cenografia e a teatralidade nos seus painéis figurativos, enquadrando-se já na estética do azul e branco. E eu preciso de falar do azul e branco na passagem do Gabriel del Barco para o Oliveira Bernardes, porque é uma moda. É uma moda que acontece no finais do século XVII e século XVIII em Portugal e também na Holanda, de tal maneira que se discute ainda hoje onde é que ela começa. E ela começa também pela influência da louça exótica, que nos surge da China, sobretudo, e que é considerada, que é chamada Companhia das Índias, mas nós sabemos que vem da China, vem através da Companhia das Índias, e que nos aparece, sobretudo, aquela época do azul e branco que é fortíssima e que, em relação à Europa, é considerada uma cor de grande qualidade, como se fosse ouro. Portanto, o azul é uma cor que não só está na moda, como é considerada de grande requinte nos interiores. E então nós entramos nas igrejas todas azul e branco, pintadas em azulejo azul e branco, em grande contraste com o ouro da talha, o que dá um caráter muito especial às igrejas portuguesas e até espanholas dessa altura. No século XVIII parece haver um acordo
entre a arte, a função da arte e a componente religiosa que nunca pode ser desprezada, visto que estamos numa igreja, e portanto as duas coisas parecem finalmente convergir, não é? Para nos dar então esta caixa que exteriormente não tem grande significado, não é? Mas que interiormente é de uma riqueza extrema. Com o século XVIII e no reinado de Dom João V, o azulejo barroco tem o seu apogeu. O ouro do Brasil, o fausto da corte, a nobreza endinheirada que rodeia o monarca, procura afirmação e enriquece o seu palácio, promovendo novas encomendas e embelezando o espaço vivencial. Há conjuntos extraordinários na primeira metade do século XVIII. São Vicente de Fora, por exemplo, apresenta o maior conjunto de azulejos barrocos aplicados num único edifício em toda a Europa. Grandes painéis a azul e branco com cenas do dia-a-dia, fábulas, temas religiosos com molduras onduladas bem típicas do período joanino, dão ao observador uma visão cênica como se estivesse num teatro. O azulejo caminha desta forma para o rococó. Nas igrejas e nos conventos, aumenta o uso do azulejo, não com uma função decorativa, mas com a capacidade de transmitir conhecimentos aos crentes. A temática fundamental é a mariana, com a descrição da vida e das múltiplas representações de Nossa Senhora, encontrando-se temas bíblicos do Velho e Novo Testamento, representações do Gênesis, sobretudo da criação do mundo. No início do século XVIII, portanto, finais do século XVII, início do século XVIII, aparece-nos uma figura muito importante, que é a figura de António de Oliveira Bernardes. Nós estamos aqui na Casa de Santa Maria, onde foi colocada uma capela da autoria de António Oliveira Bernardes e que é de facto um pintor que vem da pintura de Cavalete. O Oliveira Bernardes é um pintor que domina amplamente todas as técnicas de pintura, as técnicas de perspectiva, as técnicas de construção da figura humana, portanto é um homem que sabe desenhar, podíamos dizer isso em termos de hoje, mas também que tem qualidades de pintura muito interessantes. E se nós verificarmos e se nos aproximarmos de uma destas imagens, destas figuras, nós verificamos que o Oliveira Bernardes utiliza vários tipos de técnica, usa o pincel grosso, o pincel que dá as feições das figuras sem ter necessidade de recorrer ao contorno, portanto usando a mancha como elemento expressivo, e vê-se isso em toda a pintura dele, ou o traço, e portanto conseguindo nessa pintura efeitos de pintura ao óleo, efeitos fantásticos de claro escuro, de profundidade, de volumes, os panejamentos e os tecidos são dados com grande vigor, todo o ambiente que ele cria à volta das figuras, as paisagens, têm de facto, estão relacionados com toda a pintura europeia de então, apesar de serem só azul e branco. No fim do reinado de Dom João V, dá-se uma mudança de gosto, inicialmente através do chamado estilo regência e logo a seguir da introdução de elementos rococós que em meio do século XVIII já estão completamente implantados na arte portuguesa. As figuras de convite representam uma outra faceta da azulejaria do século XVIII muito importante, que é, e que não falámos ainda muito, que é a decoração dos palácios e das casas. O que é que acontece? São criadas em azulejo recortado figuras em tamanho natural, normalmente vestidas em grande pompa, com trajes importantes, e até se pensou que quando se viam aquelas figuras que era o marquês ou o dono da casa, mas não, são os criados. Os criados no século XVIII estavam vestidos em grandes pompas, portanto não havia, um criado não andava miserável, senão não era para aparecer, não é verdade? O fausto emprega nas figuras correspondem à criatividade dos artistas e dos artífices que sabem ler a época e se integram nas correntes arquitetónicas de então. São as cenas bucólicas, mitológicas, de caça e guerreiras que predominam. Os concheados e as volutas que se misturam com as cercaduras recortadas. O pintor respeita a realidade e vai mais longe quando começa a pintar as primeiras paisagens de cidades.
A Grande Vista de Lisboa, anterior ao terremoto de 1755, é um quadro que desenha a cidade. Um documento histórico e único que retrata a Praça do Comércio, o Rio Tejo, o Castelo de São Jorge e o casario labiríntico e apertado que caracteriza a capital do reino antes do fatídico 1 de novembro de 1755. A reconstrução do país obedece a novas regras. O Marquês de Pombal, ministro do rei Dom José I, impõe racionalidade e termina com o Fausto e a espetacularidade. O azulejo assume um papel mais discreto com o regresso aos painéis de forma retangular. O fim torna-se mais funcional e menos artístico. Nesta altura também se desenvolve uma produção em série chamada Padronagem Pombalina, de espírito muito mais racional, depurado, que no fundo está ao serviço da reconstrução pombalina de Lisboa e da arquitetura muito mais racional dessa época, que é uma arquitetura feita em série, antissísmica e não luxuosa, onde o azulejo passa a ter um papel, digamos, mais utilitário do que no passado e por isso também muito inovador. Nas fachadas das habitações e sobretudo em Lisboa, alguns registros de santos são colocados sobre a porta da entrada ou por cima das janelas, porque o medo de que viesse a acontecer outro terremoto ainda existia nas mentes dos infelizes lisboetas, que tudo fazem em nome da devoção e do fervor religioso. O novo azulejo adota as cores do roxo e do manganês e, sobretudo, os da Quinta dos Azulejos, usados no jardim com a temática historiada, revestindo os tanques, os bancos e os arcos. A primeira fábrica importante que aparece é a do Rato, em 1767. É uma criação do Marquês de Pombal, mas para produzir louça fina, porque azulejos não fazia falta uma nova fábrica, porque havia uma produção intensíssima nas oficinas tradicionais. Contudo, como a louça feita no Rato era demasiado moderna para o gosto da nossa sociedade, isso contribuiu para que ela não se vendesse bem. E foi a produção de azulejo que, começada nos anos 70, que a pouco e pouco foi salvando a fábrica, que até a implantação do liberalismo teve uma produção de azulejaria neoclássica notável. O azulejo neoclássico de finais do século XVIII, já no reinado de Dona Maria I, é dominado pelo uso de linhas retas e pela falta de imaginação dos artistas portugueses, que tendem a esgotar os motivos e os temas. Marcado por uma influência vinda do Brasil e pelo advento das invasões francesas, o azulejo vira-se para o exterior e para revestir as fachadas. Com a fuga da família real para o Rio de Janeiro, a produção de azulejo em Portugal, entre 1808 e 1840, sofre uma paragem quase total. No século XIX é um período em que prolonga um pouco as ideias do século XVIII, no início. E depois, em pleno século XIX, nós encontramos sobretudo o revivalismo, que é a grande característica do século XIX. Com a Revolução Liberal, o azulejo ganha uma nova dimensão. Passa para a rua, torna-se um azulejo, digamos, democrático, usado nas fachadas dos prédios. E são fachadas que ocupam, por vezes, quilómetros de superfícies azulejadas, cuja cintilação, brilho, cores, desenhos, são um contributo urbano extraordinariamente importante. O azulejo de fachada vai animar a cidade, as grandes cidades portuguesas. Ela dá às cidades portuguesas uma cor e uma animação que, mais uma vez, se sobrepõe a uma arquitetura austera, a uma arquitetura que não é muito elaborada, muitas vezes uma arquitetura até pobre, e a azulejaria cria um elemento no urbanismo português essencial. Há uma moda, mas uma moda de aplicação da azulejaria em todo o país, que eu estou a pensar no final do século XIX ou no início do século XX, as fachadas que vão ser animadas por cores e brilhos transmitidos pelo azulejo. E por vezes também algumas criações de caráter romântico, como os painéis de um pintor o Luís Ferreira, que era um pintor de tabuletas e por isso ficou conhecido como o Ferreira das Tabuletas, que é o nosso romântico mais original, desde os painéis que ele fez para a Cervejaria Trindade, em Lisboa, fachadas do Largo Rafael Bordal Pinheiro, ou a fachada da própria fábrica Viúva Lamego do Largo do Intendente,
e tantas outras são criações admiráveis de uma fantasia, de uma criatividade extraordinária. Neles estão representadas as estações do ano, as virtudes, a indústria, o comércio e a agricultura. Do ponto de vista sociológico, talvez seja interessante focar que a azulejaria de fachada, que não havia no século XVIII, havia alguns apontamentos, os pequenos apontamentos de santos nas fachadas, mas não havia uma azulejaria de fachada enorme, não é? Ela no século XIX aparece como uma característica não da nobreza, mas já de classes sociais em extensão, que copiam um pouco o tipo de decoração parietal dos palácios e a transportam para fora para mostrar. Enquanto a nobreza não necessita de mostrar a sua riqueza, se calhar outras classes sociais têm necessidade de mostrar a sua ascensão social e então a azulejaria vem para fora. No início do século XX, convivem dois estilos na azulejaria cujos temas são bem diferentes. Por um lado, o espírito da arte nova, que corresponde ao clima da Belle Époque, com a representação da vida vegetal e da feminilidade, em que os lírios e cisnes representados se concretizam em linhas ondulantes e se associam a figuras femininas, e por outra, a azulejaria historicista, que assume o seu grande papel com o Estado Novo e atinge o seu esplendor nas estações de caminho de ferro. O gosto romântico dá origem, já no início do século XX, a uma tendência um pouco seródia, talvez, de azulejos à maneira antiga. Os azulejos historicistas, revivalistas, das quais o mestre consumado foi Jorge Colasso, mas outros artistas também se distinguiram e foram eles que fizeram trabalhos muito interessantes que nós às vezes consideramos de um gosto um pouco kitsch, um pouco piroso, mas que os estrangeiros adoram, que são os azulejos das estações dos caminhos de ferro e de alguns mercados. A azulejaria dos caminhos de ferro constitui um verdadeiro espelho do revivalismo. Ou seja, o reviver da história de Portugal, em que o nacionalismo é exaltado e em que se encontra a expressão máxima no pintor Jorge Colasso. Jorge Colasso trabalhava para a fábrica de Sacavém e depois Lusitana. Foi um pintor muito importante para a década de 20 e a década de 30, sobretudo porque ele conseguiu, através dos seus painéis de azulejo, nomeadamente na Estação de São Bento, em que se vê a monumentalidade, as grandes figuras que deixavam transparecer a da nação na altura, a glorificação do passado, e então vemos um Dom João I, uma Rainha Filipa de Lencastre, a entrarem com aquela majestade toda, não é? E ao mesmo tempo para guiarem também a pessoa, o viajante, que está a apanhar o comboio, neste caso. Ora, é uma estética quase bilhete postal. São as vistas e as tradições locais, muitas vezes feitas a partir de fotografias, como por exemplo em Vila Franca de Xira, ou em Aveiro, ou em muitas outras estações, ou em mercados como por exemplo o de Santarém, onde no fundo nós temos documentos etnográficos muito interessantes sobre as regiões, sobre as tradições dessas épocas, sobre os monumentos locais. Portanto, há uma tendência para revestir estes edifícios de azulejaria que lhes dá um caráter, digamos, português, tradicional. Não será muito moderno, mas é extremamente saboroso e é uma das marcas da nossa azulejaria, precisamente o papel que os azulejos desempenham nesses edifícios. Jorge Colasso foi também muito importante na estação de Vila Franca de Xira, onde ele associou não só a história, mas aí principalmente os costumes portugueses. E encontramos as chamadas não figuras de convite, as barrocas, portanto, do século XVIII, mas temos também aí a expressão de algumas figuras de convite, que são as pessoas a dar as boas-vindas, as pessoas a guiarem portanto, quem apanha o comboio, e portanto é um azulejo não só decorativo, também tem a função de informar, tem a função de dar a conhecer os postais, as vistas mais bonitas da região, e é associado também a esse tipo de azulejo um gosto contemporâneo, mas com todas as características de um azulejo setecentista. Portanto, tem também as figuras recortadas, as molduras cheias de volutas, o azul que se
se mistura com o amarelo, com o branco, portanto dá uma grande vivacidade não só à estação de Caminhos de Ferro, como também ajuda a que aquele momento de espera, em que a pessoa está à espera que o comboio venha, não é? Ajuda a que a pessoa se distraia e que a pessoa aprenda também um pouco o que é que existe na zona, na região. A partir de 1940, o Estado Novo não contempla o azulejo nas fachadas dos prédios e exclui-o da decoração. Já nos anos 30, a Câmara de Lisboa contribui para o desaparecimento do azulejo nas fachadas exteriores. O período médio do século XX é um período negro na azulejaria portuguesa, porque com a implantação da arquitetura dita Estado Novo, o azulejo passou a ser considerado como um adereço menor e pouco digno. A partir dos anos 50, graças, por um lado, a arquitetos que lutavam por implantar uma arquitetura moderna internacionalista em Portugal, como o Keil do Amaral, o Fernando Távora e tantos outros, graças a eles, o azulejo regressa à arquitetura moderna através de encomendas feitas por estes arquitetos a ceramistas corajosos e ousados. Com o advento do modernismo e, sobretudo, nos anos 50, Jorge Barradas dá um novo impulso à azulejaria. Foi dos primeiros pintores a experimentar a liberdade nos materiais cerâmicos, nas tintas e técnicas. Mas uma nova geração de pintores, saídos dos mais recentes congressos internacionais e com ideias mais vanguardistas e modernistas, imprimem um novo significado na arte da azulejaria, atribuindo um sentido mais artístico e procurando uma maior integração com a arquitetura. Mas o que interessa focar, sobretudo, são as figuras que passam de umas áreas para as outras. Portanto, as figuras que vêm de outras áreas da decoração, da pintura e que se dedicam à azulejaria. E, sobretudo, é preciso falar de Barradas. Barradas é um pintor interessante, é um ilustrador importantíssimo no início do século XX e que a certa altura começa a dedicar-se à azulejaria portuguesa. Ele faz, de facto, uma revolução na azulejaria, porque ele introduz na azulejaria portuguesa todos os elementos do modernismo e faz isso sobretudo numa importantíssima fábrica de Lisboa, a Viúva Lamego, onde ele criou uma escola, uma espécie de uma escola e que ainda hoje muita da azulejaria das nossas estações de metro é fabricada aí. As melhores expressões criativas para esta década de 50 e 60 são expostas no Metropolitano de Lisboa, em que foi pedida a um conjunto de pintores, com as mais variadas tendências e estilos, a tarefa de decorar as principais estações. A partir de 1959, o Metropolitano de Lisboa vai encomendar painéis de azulejos para as suas estações à pintora Maria Keil e a partir de então, até aos dias de hoje, as nossas estações começam a ser dinamizadas, decoradas, ganham uma nova frescura com azulejos de muitos pintores e artistas contemporâneos. As obras do metro tiveram o seu início em 1955 e merece destaque a obra de Maria Keil na Estação dos Anjos, Socorro, Roma e Rossio, com azulejos geométricos não figurativos, porque esse é um dos requisitos nas encomendas, em que de uma forma discreta mistura o antigo com o moderno, criando padrões de cor e de movimento com efeitos decorativos e assumindo a plena consciência da integração do espaço em si. O que temos é mais o abstrato, os padrões geométricos, mas ao mesmo tempo há também uma liberdade nesses mesmos artistas em recriarem, em comporem imagens que dão movimento, nomeadamente Maria Keil, com o seu painel na Avenida Infante Santo, onde está exposto o mar, onde está exposto o pescador com a criança, quer dizer, tudo aquilo ondula e ao mesmo tempo a preocupação de conciliar a azulejaria com a arquitetura. Portanto, quando se vê a escadaria, não é? Em que há um movimento, quase parece que está também projetado no azulejo. De facto, esse tipo de azulejaria geométrico, figurativo e o abstracionismo é uma das características que existe na década de 50 e de 60. Portanto, há liberdade. Neste caso aqui pode não ter tanta função de informar, pode ter mais a função da inspiração que o artista tem, daquilo que deseja, aquilo que anseia, não é? E, portanto, é mais a expressão da arte, a expressão da inspiração e da criatividade de cada um.
Assiste-se em alguns artistas a uma preocupação em conciliar a arquitetura com a azulejaria, mas em outros há uma total ausência de articulação. Existe sim uma variedade de critérios e de opções entre o antigo e o novo, entre o figurativo, o geométrico e o abstracionismo entre texturas e cores. Cecília de Sousa e Rogério Ribeiro privilegiam o abstrato, bem como João Abel Manta e o seu magnífico painel de 3.300 metros quadrados na Avenida de Ceuta, uma malha quadrangular que alterna entre faixas de pintura lisa e o desenho abstrato. A arte do azulejo impõe-se em edifícios públicos, em cafés e na rua. A partir de 1988, com a expansão da rede do metro, novas estações surgem e com elas novas obras, com relevo para Vieira da Silva, com a estação da Cidade Universitária, e Júlio Pomar, na estação do Alto dos Moinhos, em que o pintor retrata Camões, Bocage, Almada Negreiros e Fernando Pessoa, verdadeiros cultos e génios da cultura portuguesa. A azulejaria é sempre uma fonte de inspiração, em que todos os elementos acabam por ser compostos e todos eles funcionam. Portanto, temos o exemplo de duas figuras de convite na estação do Campo Grande, de duas figuras que brincam entre si, que ao mesmo tempo olham para nós, se refletem em nós e têm a mesma função. Portanto, elas também acompanham, elas também guiam, elas também decoram e ao mesmo tempo brincam entre si como expressão criadora e criativa do artista plástico. A Estação de Carnide foi, digamos, a minha primeira obra pública grande, de grande dimensão que eu realizei. Foi um projeto que me, em termos de, digamos, de ateliê, andei envolvido nele cerca de 7 anos, mais ou menos. Por conseguinte, eu comecei, digamos, a idealizar a minha intervenção na Estação de Carnide. Ainda a Estação de Carnide não estava feita, não estava concluída, digamos. Comecei a trabalhar em projeto. O azulejo surge sempre que há, de um modo geral, trabalhos em obras públicas, porque o azulejo é um material resistente e, sobretudo, um material que exige pouca manutenção, que é o caso das coisas públicas, portanto, o pó, a sujidade, etc, etc. E, por conseguinte, é uma boa técnica para estas situações. O azulejo acompanha desde sempre a cultura e a arte portuguesa, até mesmo no grande acontecimento de projeção internacional, a Expo 98, a última exposição mundial do século XX, em que se verifica, mais uma vez, a persistência portuguesa pelo gosto e pelo uso de monumentais revestimentos cerâmicos. Estes conjugam a versatilidade artística, a técnica e a fácil adaptação à temática que foi proposta. Assim, na renovada zona oriental da cidade e com a exposição, é desenhado por Oceanário e por Ivan Kermaev, um painel em que figuram enormes animais marinhos, criando o efeito do azulejo de padrão. De Martins Correio, estão expostos na Torre Vasta Gama 3 painéis alusivos à viagem de Vasta Gama à Índia, com a representação do povo, da fé, das forças da terra e do mar. Podemos também pensar no Cisa Vieira e no Pavilhão de Portugal e na importância que a azulejaria teve, uma azulejaria monocromática, na definição do Pavilhão de Portugal. Portanto, eu penso que com esta presença do maior arquiteto português da atualidade, nós podemos fechar, portanto, este tema da azulejaria portuguesa, ou o que nós podemos esperar da azulejaria portuguesa. É uma arte que pode ficar registada durante muitos, muitos, muitos anos. E podemos constatar, por exemplo, o Palácio da Vila de Sintra, que tem azulejo desde há 500 anos até aos nossos dias. Por vezes tem sido depreciada como sendo uma pintura inferior à pintura ao óleo, às outras técnicas pictóricas, o que é um erro de perspectiva, porque não só é uma pintura tão ou mais cuidada do que a restante, como ela é integrada na arquitetura de uma maneira cenográfica, fantasiosa, extraordinariamente criativa. Nas últimas décadas
nós voltámos a assistir a uma coisa que é comum com o século XVIII, que é o pintor que tem uma formação de pintura dedicar-se à produção de azulejos. Há muitos exemplos contemporâneos e na atualidade, como no século XVIII, de facto, o azulejo vem diretamente da pintura. Digamos que é uma área da pintura que se autonomizou. O azulejo tornou-se uma moda nos últimos anos. E foi bom e foi mau. Foi bom porque permitiu a muitos artistas novos aparecerem e desenvolverem as suas obras, e a outros que já não são tão novos, mas continuam ativos. Kerbilapa, de uma geração, digamos, que vem desde os meados do século, Eduardo Neri e muitos outros de uma geração um pouco mais recente. Mas o que teve talvez de inconveniente foi este facto de se tornar moda, foi que também muita gente que não sabe o que é azulejo passou ou a encomendá-lo ou a fazê-lo, e por vezes com resultados talvez um pouco negativos, porque o azulejo tem uma linguagem própria, nem todos os artistas, digamos, são obrigados a saber utilizá-la, mas muitas vezes nota-se que há obras que não são pensadas para azulejo e que não é no azulejo que elas resultam melhor. As encomendas feitas a outros artistas plásticos portugueses que, não habituados a esta técnica, naturalmente não a usam nas suas diversas potencialidades, nem tampouco na aplicação ideal que esses azulejos poderão ter, quer em termos arquitetónicos, quer em termos estéticos. Digamos que isto é alguma crítica, alguma produção artística feita sobre azulejo, que usa apenas o azulejo como suporte e não como uma mais-valia para a sua própria técnica ou para a sua própria criação artística, e penso que isso seria sim um conselho que se poderia dar às gerações futuras, aos criadores futuros, é que antes de usarem a azulejaria e o azulejo como suporte para as suas criações artísticas, que o façam pensando na tradição portuguesa e que, portanto, se informem antes de como é que a azulejaria foi aplicada em Portugal, que essa tradição é riquíssima e é uma tradição absolutamente livre e onde é possível alcançar mais-valias extraordinárias para a sua própria criação artística. Em Portugal, hoje em dia, o pavimento e revestimento no mercado faz cerca de 55 milhões de metros quadrados por ano. Portanto, já seremos o quinto ou sexto produtor mundial de azulejos, mas onde nós somos muito considerados é no azulejo feito à mão. Aí Portugal tem uma tradição secular em todo o mundo e é reconhecido o seu trabalho. Enquanto no azulejo industrial somos um competidor, um player internacional importante, mas normal. Nos azulejos pintados à mão somos do melhor que há no mundo. O azulejo constitui assim a alma portuguesa refletida na arte, na história e no processo criativo de pintores. Sem grandes interrupções na história da arte portuguesa, o azulejo manteve-se pelo simbolismo religioso, pela durabilidade, pela combinação com outros materiais, pela luz, cor e economia, pelas informações e ensinamentos que transmitiu, pelo sentido decorativo e por constituir um elemento caracterizador da cultura portuguesa. Quando o azulejo deixa de ser moderno para passar a ser uma imitação, torna-se uma caricatura. Ora, em cada época o azulejo foi modelo, esteve na vanguarda, digamos, das correntes artísticas de cada época, e eu penso que é isso que deverá continuar a acontecer no futuro. Que o azulejo não fique apenas como uma cópia do passado, saudosista, boa para vender a turistas, mas limitada, e que saiba continuar a absorver as novas linguagens criativas e toda a renovação que a arte vai tendo conforme vai evoluindo. Portanto, creio que isso é que é importante para o azulejo, é não cristalizar e continuar a ser sempre moderno em cada época em que é produzido, incluindo no futuro.